Bom, nesse espaço do programa estou recebendo aqui dois grandes amigos, né, que são ícones na sua área de atuação. À minha direita, parece aquele cara anunciando boxe, à minha direita, Armando Fontoura, obrigado pela tua presença, presidente do Sindimóveis. Agradecemos o convite mais uma vez aqui. Vamos ver se somamos um pouco aqui no programa, falar da entidade. Vamos falar sobre uma entidade importante para os corretores de imóveis, né, que está completando 78 anos, agora em março, dia 26, né? Dia 31 de março é a carta sindical, 31 anos. Sim, então, 78 anos. Dia 31, 78 anos. Do Sindimóveis. E também aqui à minha esquerda, Sidney Fontoura Gomes. Grande Sidney, difícil trazer esse cara aqui. Obrigado, só tu mesmo para trazer o Sidney. Obrigado, Sidney, pela tua presença. Eu que agradeço, Silvio. É um prazer estar de volta. Diz que o bom filho a casa retorna. É verdade. Então, estamos aqui, depois de longo tempo afastados, estamos aí novamente. O Sidney agora está na área de frente de comercialização, né? E quem acompanha o programa há 23 anos no ar sabe que um tempo esse programa se chamava Mercado Imobiliário. Panorama Imobiliário, e era centrado no mercado imobiliário em função do Sindimóveis, presidido pelo Sidney. E tivemos realmente um grande retorno e, sobretudo, abrindo espaço para um profissional dessa categoria, que é o corretor de imóveis. Quanto mais a gente vai avançando no tempo, mais é importante e a importância do corretor de imóveis numa sociedade completamente urbanizada. Mas, Armando, começar contigo aí sobre 78 anos do Sindimóveis. Eu acho que dá para comemorar, né? Olha, com as dificuldades dos últimos anos aí, a gente está mantendo a casa em pé, como diz um outro amigo nosso aí também, ex-presidente da casa, só manter a casa aberta já é um grande sucesso. Nós temos aí, nesses 3 anos aí que estamos da entidade lá, estamos no 4º ano agora, e a casa está em dia, está bonita a casa, e estamos fazendo campanhas de novos sócios. Então, 78 anos nós não podemos deixar em aberto, temos que fazer um chamamento forte e tudo mais. Estamos fazendo muitos convênios. Fizemos agora um convênio com uma clínica, que eu não lembro o nome, clínica médica aí de vacina. Uhum. Então, nós vamos marcar um dia e os corretores poderão ir lá, os sócios lá dentro da entidade para ser vacinados lá, tá? Uhum. E depende da situação, a gente pode ir nas imobiliárias também, com essa clínica, né? E nessa semana também renovei um convênio com a Volkswagen do Brasil. Hoje nós temos um desconto lá especial. O cara leva uma carta do sindicato, ele sendo sindicalizado, é claro, e tem um desconto ainda um pouco maior do que eles estão oferecendo ainda no mercado automobilístico aí, tá? É uma outra vantagem, né? É, outra vantagem, tá? E também falar agora, Silvio, só para dar uma pinceladinha aqui agora, nós vínhamos fazendo 50 edições, né, Sidney, o baile dos corretores de imóveis. Então, esse ano, nós já estamos se mexendo para fazer o baile do corretor de imóveis, vai ser lá na Semana do Corretor de Imóveis. Então, nós já estamos hoje programando a Semana do Corretor com um campeonato de bilhar, que já fizemos o ano passado, e vamos fazer mais alguma coisa e mais o baile ainda, né? Nós estamos buscando apoiadores e tudo mais. Isso é importante. Eu tenho a impressão, aliás, eu tenho quase certeza que essa ideia do baile surgiu de um amigo nosso, que é um pé de valsa, né? Sabe, o cara dança pra cacete, né? É verdade. E aqui tá do lado, né? Ele pode falar mais bastante disso. Né? É verdade. Quer juntar os corretores e tal, e vai lá. Mas é importante, eu acho que esse tipo de evento, ele é um congraçamento, junta o pessoal, une o pessoal, né? E eu acho importante, eu sou economista, eu sou associado à Sociedade de Economia, e as entidades de classe, as entidades precisam do apoio do profissional, porque elas representam o profissional. Vocês, por exemplo, têm uma série enorme de serviços que são oferecidos para o corretor de imóveis, e quem não é associado perde. Então é importante ter essa adesão, porque quanto mais forte for a entidade que o representa, né, mais a categoria estará representada e estará sendo defendida no mercado, que é um mercado extremamente competitivo. Tá. Silvio, eu quero falar um outro assunto aqui também, que ainda ontem recebemos um ofício de um juiz aí da parte trabalhista, perguntando se um corretor lá trabalhar para uma imobiliária determinada lá, né? Ele está fazendo uma ação trabalhista contra essa imobiliária. E o juiz perguntou se, conforme diz a lei, o contrato de corretor associado ele precisa ser registrado no sindicato. Já falei na outra vez que eu estive aqui. Isso, me lembro. Tá? E o nosso jurídico lá responde sim ou não, né? Está registrado ou não está. Tá? Então, eu quero deixar claro aqui que os contratos precisam ser registrados na entidade, tá? E nós temos também um movimento, vendo agora, recebemos uma denúncia também essa semana passada agora,
de um corretor que trabalhava para uma grande imobiliária em Porto Alegre também, dizendo que o contrato associado, com um monte de cláusula ali que não condiz com a verdade da lei. Tá? Então, e a verdade da lei é, entre outras coisas que está ali, é o contrato não estar registrado no sindicato. Eles colocam, conforme lei tal, artigo tal, parágrafo 2º, acho que é, eu não me lembro, acho que é 2º, né, Sidney? Tá? Que tem que estar registrado lá. Então, a gente está chamando a atenção nas imobiliárias do registro do sindicato, tá? Porque isso aí realmente ele vai evitar muito transtorno para as imobiliárias. Muito constrangimento, né? Isso é Deixa eu importante. tentar colaborar, assim, claro. Silvio, porque quando nós lá atrás construímos esta mudança da Lei 6.530, que regulamenta a profissão do corretor de imóveis, e há muito que não havia nenhuma mudança, porque ela é de 78, né? Se mudou justamente este artigo com os seus parágrafos da necessidade do registro do contrato, porque há a relação, porque tinha que se estabelecer uma normativa de relação de emprego, porque relação de trabalho há entre o corretor de imóveis e a imobiliária. Então tinha que se normatizar esta relação de emprego. Como se diz que o corretor de imóveis é um autônomo, ele é livre para fazer exatamente o que não é uma realidade. Então, para esta normatização, se colocou que deveria ele fazer um contrato com a parte que era imobiliária e registrar no órgão competente. O órgão competente é o Sindicato dos Corretores de Imóveis na sua região. E fora isso, embora muitos os telespectadores hão de convir comigo que eu posso não concordar, por exemplo, com o imposto de renda, mas eu tenho que cumprir. Eu posso não concordar com o IPTU, mas eu tenho que cumprir, porque existe sanção, não é? E o registro do contrato no Sindimóveis é lei. Ele não está, olha, eu acho que... Não, é uma lei. Não é uma invenção do Sindimóveis, também, não é do sindicato. Não, claro. em absoluto. O sindicato até é passível de punição, sim, né? Exatamente. Existia a indústria da reclamatória trabalhista e para diminuir isto, se pediu a intervenção do movimento sindical para que nós intervíssemos e participássemos da construção desta normatização. Então, hoje, todos os corretores de imóveis que trabalham numa empresa imobiliária têm que ter o contrato registrado no seu sindicato. Aqui, no Acre, na Bahia, seja lá onde for. O país inteiro, território tem que nacional. ter, é uma lei federal. Claro. Então, nós não podemos, nós como corretores de imóveis e nós como empresários do ramo imobiliário, ficar à margem da lei. Né? O que a marginalização faz? A marginalização da profissão é exatamente essa. Se nós ficarmos à margem da lei, nós vamos dar a possibilidade destas reclamatórias que o Armando citava, que são muito vultuosas, né? E a empresa imobiliária não tem a garantia, mas ela tem a normatização dentro da lei. Então não se está pedindo, né? Me ajudem o sindicato. Não é nada disso. O que está, cumpra-se a lei. Somente isso. Né? Nós não temos que discutir se é bom ou se é ruim. Nós temos que cumpri-la. Como disseste, assim, a lei é lei. Enquanto a lei não muda, tu tem que seguir aquilo que a lei estabelece. Perfeitamente, perfeitamente. Lá em 44, aí tocando um pouco no assunto que eu vim colaborar um pouco, em 44 houve a Associação dos Corretores de Imóveis de Porto Alegre. Né? Um grupo de corretores que gostaria, sim, de ter um aparato e uma parceria para que se cumprisse algumas coisas. E no ano seguinte, em 45, se pediu, então, o registro
do sindicato. Então, em 45, surgiu o Sindicato dos Corretores de Imóveis. Há 78 anos. Há 78 anos. E é um marco importante e que, infelizmente, outras entidades que deveriam, porque desta lei e do registro aqui no Rio Grande do Sul, é que surgiram, por exemplo, os conselhos, surgiram os outros conselhos e os outros sindicatos das empresas. Então deveriam valorizar muito mais, junto com o sindicato, esta data de 31 de março, que é a data da primeira carta sindical. Seria importante isso, a terceira do Brasil. Terceira do Brasil? Quais são as duas anteriores? A primeira é o São Paulo, ou o segundo é o Rio, ou vice-versa, não lembro bem. E a terceira é o Rio Grande do Sul. E é interessante o seguinte, lá no começo, no final da década de 60, começo de 70, quando eu estava já em Porto Alegre, essa coisa, quando tu fala de corretor de imóveis, é o seguinte, eu me lembro muito bem que quando as pessoas não davam certo na vida, então eu vou vender imóveis, vou intermediar imóveis. Bom, isso, claro, com o decorrer do tempo e a maturação do sindicato, o corretor de imóveis é uma profissão, né? Não é um quebra-galho, não. Então, aí se passou a normatizar e o sindicato tem um papel importante porque ele estabeleceu um regramento, né, de consolidação, de garantia do corretor para a sua profissão, impedindo, né, que terceiros, sem a habilitação disso, pudessem, né, trazer problema no mercado. Existem diversas profissões regulamentadas, dentre as quais o corretor de imóveis. Mas ele não é um oportunista, como antigamente se dizia. É verdade. Por quê? Porque no novo Código Civil, novo, né, porque ele é de 2002, vigência em 1º de janeiro de 2003, ele tem um capítulo que fala da corretagem. Se não me engano, é o 792 a 797, né, ou 700, enfim, é por aí. Fala da corretagem. E ali fala dos direitos e dos deveres do corretor de imóveis, né? Também está no Código Civil. Eu não vejo outra que não seja de ordem da sua categoria mesmo, uma profissão que tenha tanto zelo e tanta regulamentação por trás do seu trabalho. Então, isso deve ser valorizado. Com certeza. O corretor de imóvel tem um papel importante, né, no desenvolvimento da cidade. Vender imóvel ou comprar imóvel sem o corretor de imóveis é, no mínimo, uma irresponsabilidade. Com certeza. A gente tem a ideia de que vamos levar uma vantagem a respeito. Não se leva vantagem alguma. A assessoria, a condução do corretor de imóveis responsável... O processo todo, né? É fundamental. Com certeza. É fundamental. Evidentemente que tem algumas escolas que não formam corretores de imóveis, né? Que basta que tu matricula, faz uma prova e já é corretor de imóveis. Não é assim. Aliás, esse é um tema importante, viu, Armando? Nos próximos programas nós vamos falar sobre a educação do corretor, né? Esse processo todo de aperfeiçoamento, de qualificação do corretor de imóveis, porque hoje me parece que cada vez mais é necessário uma qualificação melhor, né? Nós lá atrás, quando nós começamos, nós já vínhamos, e outros antes de nós, batendo na tecla da qualificação profissional. Nós criamos ali a Unimóveis, Universidade Corporativa do Sindimóveis, que o intuito era, e porque ela permanece, qualificar, não é formar, qualificar. Hoje, com o advento da internet, nós temos diversos cursos de qualificação, palestras de qualificação, workshops, podcasts de qualificação para o corretor de imóveis. Eu acredito que muito mais do que em outras áreas. Por quê? Porque a dinâmica de movimento da qualificação é muito violenta. É muito violenta. Eu quando me formei como economista, então, é essa história, vale para corretor de imóveis, né? O cara fala faculdade e tal, se forma. Quando o cara sai da faculdade, o cara acha que sabe tudo.
É ali que começa o trabalho. É ali que começa o teu conhecimento. Tem prática, né? É, a prática, depois... e esse tipo de palestra que vocês fazem lá, eu sei, algumas delas eu participei, é fundamental para o corretor de imóveis. Porque isso se chama a qualificação continuada. Né? Porque tu sai de lá com um conhecimento teórico, mas essa enumerada de leis, essa mudança do mercado, quem acompanha são os profissionais que estão ali, que vão transmitir para você nessas palestras que o Sindimóveis está oferecendo para vocês. É isso aí, tá? É? Alguma coisa mais, Armando? Eu gostaria de reforçar o pedido que a gente tem feito para os colegas corretores de imóveis, tá? E se associar à entidade, que a entidade não é do Armando, não era do Sidney, o sindicato é dos corretores de imóveis. E lá que a gente vai lá receber o amparo que é necessário, tá? Perfeito. Ajudando em tudo que é situação. Com certeza. Bom, nós vamos no próximo programa também trazer aqui para outros aspectos do Sindimóveis, porque eu tenho uma relação muito próxima com os corretores de imóveis. O Sidney foi que começou esse processo todo e agora segue com o Armando. E eu vejo que realmente é uma profissão digna, uma profissão necessária, imprescindível hoje no momento que nós vivemos, sobretudo no momento de urbanização crescente da cidade, e em que muitas coisas acontecem e que o corretor, pela sensibilidade e conhecimento que ele tem, ele é capaz de te dar uma orientação segura para você não se arrepender do negócio que for fazer, ou vender ou comprar. Obrigado, Armando. Tá bom. Sidney, que prazer em tê-lo aqui uma vez mais. Apareça, né, mestre? Sabe?